entrevista que nós iremos aqui assistir com o doutor Ricardo Augusto da USP, é uma das maiores autoridades sobre o meio ambiente no país, tá ok? Ele vai estar falando e explicando sobre dados concretos do meio ambiente, que às vezes são dados que contrariam o que se passa na televisão, que nem tudo que se passa no jornal é verdade, está montado por uma linha de sensacionalismo, fazendo com que inclusive professores, tá ok, se baseiem nessas informações para que façam trabalho para os alunos de forma equivocada. E nós iremos responder as 14 questões embasadas na entrevista, certo, do doutor Ricardo Augusto. Então, a primeira pergunta que está no caderno de vocês, qual é a primeira pergunta? O gelo realmente está derretendo? O gelo está derretendo? Ele vai estar explicando. Segunda questão, qual é? O gelo derrete depois de um momento congela, porque isso acontece. Bom, o gelo derrete e novamente volta a congelar. Por que isso acontece? Já está respondendo a questão de número 1. Questão número 3. O nível do mar está subindo. O nível do mar está subindo? Ele vai estar respondendo aqui. 4. O que deveria acontecer com o nível do mar? Com essa pergunta já está automaticamente respondendo a questão número 3. O que deveria acontecer para aumentar o nível do mar? Então, quer dizer, se ele está respondendo isso, perguntando isso, você está respondendo a terceira questão. Questão número 5. Quantos graus deveria subir a temperatura para terminar? Então, quantos graus deveria subir para a Antártida, certo? A Antártida derreter e assim aumentar o nível do mar? Ele vai estar respondendo isso. Sexta. O fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño, ele interfere no nível do mar? Se interfere, quantos metros ele interfere em aumentar o nível do mar? Próxima, sétima. Caso o nível do mar aumentar, se estaria o nível do mar aumentar. Em quantos metros e quanto tempo? Bom, se o nível do mar realmente fosse aumentar, certo? Iria aumentar em quanto tempo e em quantos metros ele estaria aumentando? Isso com derretimento, certo? Da Antártida. Oitava. Estufa real. O fenômeno estufa é real porque o que a gente mais vê são reportagens falando sobre o fenômeno estufa. Vamos lá, nona. Os gases que os animais soltam prejudicam a cama das ossos. Bom, o que a gente mais escuta é que a nossa produção agropecuária, principalmente reportagem, citando, tá ok? A Europa, etc., diz que os gases que os animais soltam, o famoso pum, tá ok? Eles interferem, tá, na camada de ozônio. Será que isso é verdade? Próxima pergunta é a 10ª agora? Qual é? Os desodorantes prejudicam a camada de ozônio. Os desodorantes prejudicam a camada de ozônio? Certo? Doutor Augusto vai estar respondendo. Próximo. 11ª. Qual foi o gás que eles produziram para aí comercializaram, para não prejudicar a camada de ozônio? Ele vai estar explicando. Olha aí que a gente já começa a se aprofundar. É uma coisa bastante Quais são os objetos que são utilizados esses gases? Nós vamos observar que são objetos que todas as casas possuem. Se todas as casas possuem também o que é um grande consumo desse gás. Então vamos começar a estudar isso aí. Puxa, que interesse é esse da indústria em estar modificando sempre esses gases? Qual é a pergunta agora? A 13ª. É a 13ª? Vamos lá. Qual deveria
14ª e última. O ozônio desaparece na Antártica? O ozônio está desaparecendo na Antártica? Ou realmente, desde a época mais remota, ele não existia, ou então existe uma concentração muito pequena dele? Então, assistindo esse filme que vocês vão ver agora, tá, teremos uma base daquilo que poderá nos dar esclarecimento sobre o meio ambiente, falando sobre esse assunto, ok? Eu quero falar para vocês que, estudando recentemente, eu descobri, tanto com o Dr. Ricardo Augusto, com o professor Murion também, que é daqui da Universidade Federal de Alagoas, que a grande contribuição de poluição para o meio ambiente não está lá desmatamento da floresta, que é uma coisa muito importante, que devemos nos preocupar, devemos combater o desmatamento ilegal, o desmatamento que prejudica realmente o meio ambiente, mas a gente está deixando de lado algo que está prejudicando bem mais a natureza, que é exatamente a poluição dos grandes centros urbanos. Observe os rios, observe a quantidade e a produção de lixo que é feita, e não existe um condicionamento, um beneficiamento desse lixo. Vamos assistir agora a entrevista que foi dada ao Jô Soares sobre essa questão do meio ambiente. Boa aula para todos! Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Eu não sei se o boi prefere dormir na sombra. Eu vou conversar com o Ricardo Felício. Bom, você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não. Não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica. Então é isso que é o pior. Você tá... Não carece de prova? Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem uma consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que é? Quer dizer que a água não está... O gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Tem os seus ciclos, Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos estão de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, Não, eles vão se matar em cima do polo, Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro,
Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da Isso, calota. exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo. Quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as políneas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então, o clima e militarismo está sempre andando junto, né? Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano a ano? Não, o nível do mar continua Mas tem no esse mesmo papo, lugar. não Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem Como pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa. Não, tem uma situação mais engraçada. Que eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? E, não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? Assim, as pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é que é? O efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Tá, qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter uma certa influência. Agora, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar nisso? Já. Não é que é uma quantidade tão absurda de puns que vai causar o apocalipse, que vai estourar com a calota, não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar.
A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, para botar um desodorante, Aí, caralho. quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável. Você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs, milagrosamente, descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados. Porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo de século XX de novo, por uma mentira que é que esse gazinho destrói a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? A hipótese, é uma hipótese de novo antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluorclorados, conseguem destruir a camada de ozônio. O butano não. O butano está isento disso. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém arrumar um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente, teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus, e o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso? É piada isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, não é? Pode fazer, faça. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E, assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, dizem que São Paulo na década de 60, 70, era tipo, conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje, agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso?
Isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então, a gente carece bastante de informação meteorológica in loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global? Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... Quer dizer, a Amazônia, então, não é o pulmão do mundo? Não, tem que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não são é nem os a oceanos. pleura, nada? Não, são os oceanos. Eu vou continuar aqui com o Ricardo Augusto, vou mais um bloco com ele, porque meu querido amigo, irmão Juca de Oliveira, tem uma teoria que eu quero colocar aqui para o professor Ricardo para a gente debater. E também eu já vi que tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Então, nós vamos abrir o próximo bloco com a pergunta dessa pessoa. Podemos continuar? O que vocês acham? Sim! Eu também acho. Vamos lá, por favor, Willem. Tenho aqui ao meu lado o professor Ricardo Augusto Felício, climatologista, estamos falando sobre clima. A gente fechou o último bloco falando, para minha desolação, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Né? Então, você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela está plantada embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, você para chegar na raiz seria, né? São 6.000 quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6.000 quilômetros. Deve ser importantíssimo. Vai ter 6.000 quilômetros. Haja aquífero aí. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada? Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera
Então, as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, eles chamam rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Então, quer dizer que se você cortasse, vamos supor, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo, 20 anos depois está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo. Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta. Não, nada, nem um pouco. Quem é que queria fazer uma pergunta ali? Pois não. Tá me escutando aí? Ah, legal. Eu sou aluno da USP também, gostaria de saber, o evento Rio Mais 20, que vai vir aqui no Rio de Janeiro, que vai discutir sobre a sustentabilidade, se a ação antrópica não tem tanto a ver assim, ou quase nada a ver com o aquecimento global, buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, afinal, o que eles vão discutir na Rio Mais 20? Eles vão discutir como manter as suas colônias na coleira. Hã? Olha, vamos lá. 1492. Chegam aqui e nos convenceram que nós precisávamos de espelhinhos para sobreviver. 1992. 500 anos exatamente, eles vêm com a história da Rio. Né? Todo esse negócio, o mundo está acabando, etc. e tal. Tem os precedentes disso. 1980, então começou com a historinha da camada de ozônio. 1987 se forma o primeiro painel intergovernamental, chamado IOTP, para a camada de ozônio. 87. 88, o IPCC, que é o painel das mudanças climáticas. 89, cai o Muro de Berlim. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. É o sistema capitalista expandindo. E, ao mesmo tempo, quando você tem isso, nossa, metade do efetivo dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria. Acabou a mamata. Se você for pegar o histórico desses cientistas que trabalham para o aquecimento global hoje, são os mesmos que trabalhavam para todos os desastres atômicos e nucleares, e etc. e tal. Então, o que esses cientistas sabiam fazer? Cenários em computadores. Programo e faço cenários. Olha, você joga uma bomba nuclear aqui e faz isso. Olha. Eles só trocaram um negócio chamado guerra termonuclear global por aquecimento global. O Derico queria te fazer uma pergunta. É que ele falou do nível do mar e percebe-se, não na orla toda, mas em alguns pedaços da orla, que o mar está acabando. Quem mora na beira do mar, acabou, não mora mais. Né? Sim. As avenidas não existem mais. E não é que não existem e depois volta. O mar pegou e acabou, então diminuiu-se a orla, né? Está se chegando, parece que a orla do Brasil está vindo para cá. Qual é o porquê disso? Isso é um fenômeno que já é estudado pela geomorfologia já há muito tempo, chamado, então, agradação e degradação. Então, a gente fala assim, a gente usa a palavra degradação achando, estamos destruindo o planeta. Não, o próprio planeta se mexe, ele vai mudando as suas formas. Então, o mar também faz os seus processos de agradação, formar praias, e degradação, ele também desfaz as praias. Isso é um processo natural também. E quando há um aterro, essa água vaza em outro lugar? Não. Você botou... Olha aí. Foi o Alex? Não. Foi você. O que houve, Alex? Fala. Aqui nada, senhor João. Hein? Lá atrás talvez, aqui nada. Já está meio tarde, ele já está arrumando as coisas para ir embora. Eu já não falei para você não fazer isso? Não estou prestando atenção, senhor João. Nem me mexi aqui. Não se mexeu, claro. Bom, desculpa. Essa imagem que eu fiz, que é absolutamente infantil, claro, de você aterrar aqui, o mar não se expande numa outra direção, em algum outro lugar? Não, a área é mínima, não tem como. Não tem influência nenhuma? Não. A influência, 99% da energia que está na superfície da Terra vem do Sol. 99%. 99,99% na verdade. A geotérmica é insignificante em frente ao extrato geográfico. Que é a casquinha do planeta. Mas eu digo local, de repente... Não, mesmo assim, continua não sendo. O Sol, por exemplo, todo mundo fala assim, o Sol é uma constante. O Galileu quase foi para a fogueira, né? Quando ele começou a achar manchas no Sol. Eu acho que o Sol não é uma constante. E não é.
O Sol tem seus ciclos, né, de alteração. O principal é de 11 anos. Então, 11 anos ele vai aumentando sua atividade e diminuindo. Então, mais ou menos 4 subindo, 7 descendo. E também tem outros ciclos de 90 anos, outros ciclos de 200. Então, agora, por exemplo, nós estamos entrando num período mais calmo do Sol, que vai até 2046. Então, se vocês estão pensando que vai ter aquecimento global, não, vai ter, mas na verdade é resfriamento. Que já está acontecendo, na verdade, desde 1998. O que? Um resfriamento? Já. As temperaturas, na verdade, já estão diminuindo. E a influência do Sol no nosso clima é total? Total, 100%. Aí depois você tem Lua, tem um pouco de Júpiter também e Saturno, mexendo em campos gravitacionais, mas o resto vai ser o Sol no primeiro escalão. O segundo escalão são os vulcões, e aí o pessoal do terceiro escalão são os oceanos. Os vulcões. Os vulcões. Não tem a ver um pouco com a teoria do Juca, de repente o aquecimento dessa água, que realmente é um grande condutor, Não, de aquecer e pá! Causar um tsunami? Os vulcões têm um problema ao contrário. A resposta deles é negativa, porque eles jogam cinzas vulcânicas na estratosfera, que seria a segunda principal camada da atmosfera. E aí não deixa a energia solar ir para a superfície. Então, quando tem atividade vulcânica em geral, quando assim intensa, você tem já o próximo verão e inverno mais frios. Krakatoa foi um grande problema, né? O ano seguinte não teve verão. Um vulcão lá no... Depois que ele entrou em atividade, o ano seguinte não teve verão. Tanta cinza vulcânica que ele jogou na estratosfera. Você vê, graças a Deus nós não temos aqui regiões de grandes vulcões, né? Não tem... Mas não tem problema. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles... O chileno agora, Você acha o ano graça passado... nisso? Ele acha graça. Eu acho, é bonito. Qualquer lugar. O chileno o quê? O vulcão chileno agora, no final do ano, entrou em erupção. Bom, afetou até aqui os Estados do Sul, né? Nossa, até agora o Alex estava derrubando coisa lá. E o El Niño? Você falou do El Niño. Até hoje se fala muito do... O El Niño é um fenômeno bem interessante, totalmente desconhecido, muito complicado, é um fenômeno de alta frequência. Ele às vezes fica 4, 5 meses, desaparece mais uns 15. Polarizado, né? Tem o El Niño Laninha, e às vezes ele fica meio intermediário, não joga nem para um lado nem para o outro. Tem Laninha também? Tem Laninha também. E eles também estão atrelados com outro fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico. Esse é um mais longo. E foi descoberto sem querer com a pesca no Pacífico, né? Que os peixes desapareciam durante uma época, depois era uma abundância total de peixe. E aí viam que estava ligado com a temperatura da superfície da água do mar. Então, o Pacífico ele tem uma polaridade de estar mais frio e mais quente, muito próxima à oscilação do Sol. E tinha que ser, né? A gente sempre esquece, o Pacífico é 1/3 do tamanho da Terra. 1/3 do tamanho da Terra é o Pacífico. Bom, eu acho que a gente vai dormir ou mais tranquilo ou mais preocupado depois da conversa aqui com o Ricardo Augusto Felício. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês aqui também. E daqui a pouco a gente volta. Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa para boi dormir. Eu não sei se o boi prefere dormir na sombra. Eu vou conversar com o Ricardo Felício. Venha para cá. Bom, você é professor do Departamento de Geografia da USP. E o que é que você estuda especificamente? Climatologia, é isso? Climatologia antártica, do continente antártico, já há 20 anos. É só do continente antártico? É a minha especialidade, mas o resto também. Sim, não tem como separar. Claro. E você esteve na Antártida algumas vezes? 2 vezes já. O que você acha das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Começa que já nem é uma teoria, é só uma hipótese. Então ela não carece de prova científica.
Então, é isso que é o pior. Você tá... Não carece de prova. Não tem prova científica do aquecimento global. São 26 anos, na verdade são 3.000 anos que essa história já existe. Nossos pesquisadores da equipe da Climagel já foram buscando essa informação. Já se discutiu isso nas ágoras das póleis gregas. Se cortasse árvore ia mudar o clima do planeta. Na Grécia Antiga já se discutiu? No Senado Romano se faria ou não os aquedutos porque ia mudar o clima. E por aí foi. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o quê, e não mexe nada. Mas é engraçado, tem relatos de uma civilização, não sei se é a Inca ou se é Azteca, aonde eles iam cortando florestas para usar essa madeira, inclusive para queimar essa madeira, com aquecimento, etc. E à medida, quando chegaram nas últimas árvores, que acabou a floresta, que a civilização também começou a cair, a entrar em decadência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você destruiu aqui, não tem uma consequência? Não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona. Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. Né? A cidade de São Paulo faz o seu microclima, por exemplo. Né? Assim não. E aí o clima global é outra coisa. Mas o discurso desse pessoal é que a cidade altera o clima do planeta. Portanto, a cidade tem que se adaptar à mudança do clima, que ela mesma fez. Mas espera aí, raciocínio circular, né? Agora, como é que... Quer dizer que não está... A água não está... O gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos estão de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do polo, né? Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, né? Então, o conhecimento do gelo, já na época militar, já é muito difundido. Então, o próprio Ano Geofísico Internacional, 1957 até 58, estendido até 59, a primeira missão dos americanos foi atravessar o polo e, inclusive, colocar um submarino nuclear no polo. Embaixo da Isso, calota. exatamente. Foi o submarino Nautilus, que conseguiu, em 57, atravessar o polo todo. E o submarino Skate, ele conseguiu furar o gelo, quer dizer, eles já sabiam exatamente aonde estão as políneas, que são as aberturas do gelo do Ártico, para poder colocar a arma de guerra lá. Então, o clima e militarismo está sempre andando junto, né? Tudo está andando junto com o militarismo. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Tem essa história também. As calotas estão derretendo. Não. Primeiro que se fosse derreter alguma coisa, teria que ser a Antártida. Então, aí sim você teria uma elevação do nível considerável. Mas para derreter a Antártida, cá para nós, você tem que ter uma temperatura na Terra assim, uns 20 ou 30 graus muito mais elevado. Sim, mas a medição do nível do mar está subindo? Não, ele tem pequenas variações. Por exemplo, só o El Niño, que é um fenômeno completamente natural, varia o mar meio metro. E aí, os piores cenários do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança do clima, né? O pior cenário deles é 50 centímetros. Em quanto tempo? Em 100 anos. Mas não tem uma medição feita pelo Capitão Cook? Tem. Tá, de quando é? Acho que é 1780, mais ou menos. E de lá para cá? No mesmo lugar. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Isso, nossa. Não, tem uma situação mais engraçada. Que eu fui fechar minha conta num banco que se diz sustentável, essas coisas, eu odeio essa história, né? E, não, mas o senhor faz o quê? Eu sou professor de climatologia. O mundo vai acabar? As pessoas estão assim, apavoradas, o mundo vai acabar. Não, a Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho, até hoje, por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa?
Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu estou tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos para o efeito estufa. Como é que é? O efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? Primeiro que ele é baseado num conceito científico que não existe. A Terra tem essa temperatura porque ela tem atmosfera, recebe energia do Sol, tem uma interação com a atmosfera, e por lei dos gases, note, não é uma teoria, é a lei dos gases, pressão, temperatura, né, e volume. Então, por causa de ter uma atmosfera, nós temos essa temperatura. Eu adoro essa discussão assim que os aquecimentistas, que são os que trabalham para o lado do aquecimento global. Não, mas o maior exemplo de que o CO2 realmente acaba com o planeta Terra, acabaria com o planeta Terra, é Vênus. Aí eu falo, é? Tá, qual é a pressão atmosférica na superfície de Vênus? Não sei. São 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Portanto, a temperatura lá é de 400 graus na superfície, não é por causa do CO2, é por causa da pressão atmosférica da atmosfera de Vênus. E Vênus também tem o problema da camisa, né? Que deve ter uma certa influência. Agora, quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar nisso? Já! Não é que é uma quantidade tão absurda de puns que vai causar o apocalipse, que vai estourar com a calota não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no Ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, para botar um desodorante. Aí quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável, você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos, então o discurso agora é que os HCFCs milagrosamente descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos. Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados, porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais. Se vocês perceberem agora, todos os produtos estão passando a butano de novo. Os CFCs, quando eles vieram no final dos anos 40, 50, eles vieram justamente para resolver o problema de explosões em fábricas, porque é um gás totalmente inerte, não tem nenhum problema com ele. Então, hoje nós estamos voltando para trás, né? Começo de século XX de novo, por uma mentira que é que esse gazinho destrói
a camada de ozônio. Qual é o gás que destrói a camada de ozônio? A hipótese, é uma hipótese de novo Sei. antrópica, que nunca foi provada, é que os CFCs, os gases organofluorocorados, conseguem destruir a camada de ozônio. Butano. O butano não. O butano está isento disso. Ele fica lá, por enquanto, né? Até alguém arrumar um problema com ele. Tem uma coisa que me chama muita atenção, Ricardo, é que sempre que você vê o anúncio de um fenômeno astronômico, a queda de um meteoro, ou um fenômeno geográfico e físico, sempre é assim, a temperatura chegou a não sei quantos graus, que não acontecia desde 1920. A nevasca que aconteceu esse ano não se via desde 1887. Quer dizer que sempre anteriormente, teve alguma coisa pior? Sim, nossa, muito pior. Pois é, então por que essa coisa catastrófica, né, de achar que a próxima será a pior? Se nunca acontece isso. Os registros paleoclimáticos mostram coisas assim muito piores, tipo o nível do mar subir 50 metros em 100 anos, a temperatura subir em 50 anos 8 graus. E o pessoal está falando que vai subir meio grau em 100. Que isso? É piada isso? Isso é uma piada. Olha, tem gente já querendo fazer pergunta ali na plateia, não é? Pode fazer, faça. Você disse que esse negócio do aquecimento global não tem nada a ver e tal. E, assim, o meu pai, muitas pessoas mais velhas que eu conheço, dizem que São Paulo na década de 60, 70, era tipo, conhecido como a terra da garoa, que era muito frio. E hoje, agora, você pega a época do verão, tá um baita calor, um calor insuportável. O que você pode explicar sobre isso? Isso daí é o efeito do clima no local, né? Então, isso não é um efeito global. O caso da garoa, por exemplo, nós tivemos um trabalho científico feito agora em 2009, 2010, mostrando que nos últimos 3 anos ela voltou com a mesma intensidade dos anos 30, 40. Então, na verdade, também a garoa é um fenômeno cíclico. O que carece hoje em dia muito é a observação. Nós temos pouca observação realmente dos fenômenos climáticos dentro da cidade. A gente até fala que é o clima citadino, na verdade, né? Em geral, nós temos também pouca observação. A partir dos anos 90, fechou-se estações meteorológicas no mundo inteiro. O próprio presidente Collor de Mello fechou diversas estações meteorológicas aqui no Brasil também. Então, a gente carece bastante de informação meteorológica in loco. Os satélites medem, mas sempre tem assim um problema de método, enfim, não é uma coisa tão fácil. A influência do desmatamento no clima global? Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... Quer dizer, a Amazônia, então, não é o pulmão do mundo? Não, tem que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não são é nem os a oceanos. pleura, nada? Não, são os oceanos. Eu vou continuar aqui com o Ricardo Augusto, vou mais um bloco com ele, porque meu querido amigo, irmão, Juca de Oliveira, tem uma teoria que eu quero colocar aqui para o professor Ricardo para a gente debater. E também eu já vi que tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Então, nós vamos abrir o próximo bloco com a pergunta dessa pessoa. Podemos continuar? O que vocês acham? Sim! Eu também acho. Vamos lá, por favor, Willem. Tenho aqui ao meu lado o professor Ricardo Augusto Felício, climatologista, estamos falando sobre clima. A gente fechou o último bloco falando, para minha desolação, que a Amazônia não é o pulmão do mundo. E não tem influência, o desmatamento não tem influência no clima? Tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu falo isso, significa que eu estou autorizando a destruir a floresta. Não, de forma... Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o aporte do ambientalismo é esse contra as pessoas que falam, negam a hipótese do aquecimento global. Né? Então, você mistura tudo dentro de um saco de gatos. Você fala, tá vendo? Esse cara está autorizando a gente destruir a floresta. Não, a Amazônia está lá, não é para ser destruída. Aliás, eu acho que nem é possível destruir a Amazônia, porque grande parte dela
está plantado embaixo, quer dizer, é embaixo d'água, você para chegar na raiz seria, né? São 6.000 quilômetros desse novo aquífero que descobriram embaixo da Amazônia. Ganha do aquífero Guarani. Recentemente descoberto. Eu não faço ideia do que seja 6.000 quilômetros. Deve ser importantíssimo. Vai ter 6.000 quilômetros. Haja aquífero aí. E o negócio da floresta, como é que é a floresta da chuva? Como é que é? Na verdade, assim, a gente tem que entender que quem manda no planeta são os oceanos. Aí, por acaso, existem continentes. São 3/4 da superfície do planeta com água. Então, a maior parte da troca de massa e energia com a atmosfera é feita com os oceanos. Então, de vez em quando, eles ficam com pena, coitadinho dos continentes, né? Aquela coisinha de nada, joga um pouquinho de água para eles. E se jogar um pouquinho de água para eles, já faz todos os desastres que a gente imagina. Bom, a principal entrada de água para os continentes vem na parte tropical, que são os ventos alísios. Todo mundo já ouviu falar, estudou na escola um monte de vezes isso daí. O próprio Kippen, que é uma das primeiras pessoas que estudou climatologia lá no século XVIII, XIX, né, começando esses estudos, ele falou assim, mas como é que eu vou estudar o clima, que a atmosfera é uma coisa que é invisível, altamente dinâmica e não dá para fazer nada? Bom, ele conseguiu verificar que a vegetação respondia ao clima. Então ele viu assim, olha, gozado, né? Nessa parte toda do planeta, salvo algumas exceções regionais, você tem florestas extremamente virtuosas, imensas, e é justamente onde chove bastante, onde você tem as principais células de trovoadas, né? Os relâmpagos fixam nitrogênio na chuva e, portanto, jogam isso na superfície. Então tem toda uma simbiose aí entre os fenômenos da atmosfera. Então, as florestas, o nome técnico da floresta em inglês, por exemplo, eles chamam rainforest, né? Então, florestas de chuva. A floresta está lá porque chove, não chove porque tem floresta, vocês entenderam? Então, quer dizer que se você cortasse, vamos fazer assim um cenário hipotético, já que eles adoram fazer cenários, vamos fazer também. Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá, tira tudo lá, 20 anos depois está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo, Mas leva 20 anos. 20 anos. Que não é nada na história do planeta. Não, nem um pouco. Quem é que queria fazer uma pergunta ali? Pois não. Estava escutando aí? Legal. Eu sou aluno da USP também, gostaria de saber, o evento Rio+20, que vai vir aqui no Rio de Janeiro, que vai discutir sobre a sustentabilidade, se a ação antrópica não tem tanto a ver assim, ou quase nada a ver com o aquecimento global, buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, afinal, o que eles vão discutir na Rio+20? Eles vão discutir como manter as suas colônias na coleira. Hã? Olha, vamos lá. 1492. Chegam aqui e nos convenceram que nós precisávamos de espelhinhos para sobreviver. 1992. 500 anos exatamente, eles vêm com a história da Rio. Né? Todo esse negócio, o mundo está acabando, etc. e tal. Tem os precedentes disso. 1980, então começou com a historinha da camada de ozônio. 1987 se forma o primeiro painel intergovernamental, chamado IOTP, para a camada de ozônio. 87. 88, o IPCC, que é o painel das mudanças climáticas. 89, cai o Muro de Berlim. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. É o sistema capitalista expandindo. E, ao mesmo tempo, quando você tem isso, nossa, metade do efetivo dos cientistas do mundo trabalhavam para a Guerra Fria. Acabou a mamata. Se você for pegar o histórico desses cientistas que trabalham para o aquecimento global hoje, são os mesmos que trabalhavam para todos os desastres atômicos e nucleares, e etc. e tal. Então, o que esses cientistas sabiam fazer? Cenários em computadores. Programo e faço cenários. Olha, você joga uma bomba nuclear aqui e faz isso. Olha. Eles só trocaram um negócio chamado guerra termonuclear global por aquecimento global. O Derico queria te fazer uma pergunta. É que ele falou do nível do mar e percebe-se, não na orla toda, mas em alguns pedaços da orla, que o mar está acabando. Quem mora na beira do mar, acabou, não mora mais. Né? Sim. As avenidas não existem mais. E não é que não existem e depois volta. O mar pegou e acabou, então diminuiu-se a orla, né? Está se chegando, parece que a orla do Brasil está vindo para cá.
qual é o Não, o isso porquê disso? é um fenômeno que já é estudado pela geomorfologia já há muito tempo, é chamado, então, agradação e degradação. Então, a gente fala assim, a gente usa a palavra degradação achando, estamos destruindo o planeta. Não, o próprio planeta se mexe, ele vai mudando as suas formas. Então, o mar também faz os seus processos de agradação, formar praias, e degradação, ele também desfaz as praias. Isso é um processo natural também. E quando há um aterro, essa água vaza em outro lugar? Não. Você botou... Olha aí. Foi o Alex? Não. Foi você. O que houve, Alex? Fala. Aqui nada, senhor João. Hein? Lá atrás, talvez. Aqui nada. Já está meio tarde, ele já está arrumando as coisas para ir embora. Eu já não falei para você não fazer isso? Não estou prestando atenção, senhor João. Nem me mexi aqui. Não se mexeu, claro. Bom, desculpa. Essa imagem que eu fiz, que é absolutamente infantil, claro, de você aterrar aqui, o mar não se expande numa outra direção, em algum outro lugar? Não, a área é mínima, não tem como. Não tem influência nenhuma? Não. A influência, 99% da energia que está na superfície da Terra vem do Sol. 99%. 99,99% na verdade. A geotérmica é insignificante em frente ao extrato geográfico. Que é a casquinha do mas planeta. eu digo local, de repente... Não, mesmo pode... assim, continua não sendo. O Sol, por exemplo, todo mundo fala assim, o Sol é uma constante. O Galileu quase foi para a fogueira, né? Quando ele começou a achar manchas no Sol. Eu acho que o Sol não é uma constante. E não é. O Sol tem seus ciclos, né, de alteração. O principal é de 11 anos. Então, 11 anos ele vai aumentando sua atividade e diminuindo. Então, mais ou menos 4 subindo, 7 descendo. E também tem outros ciclos de 90 anos, outros ciclos de 200. Então, agora, por exemplo, nós estamos entrando num período mais calmo do Sol, que vai até 2046. Então, se vocês estão pensando que vai ter aquecimento global, não, vai ter, mas na verdade é resfriamento. Que já está acontecendo, na verdade, desde 1998. O que? Um resfriamento? Já. As temperaturas, na verdade, já estão diminuindo. E a influência do Sol no nosso clima é total? Total, 100%. Aí depois você tem Lua, tem um pouco de Júpiter também e Saturno, mexendo em campos gravitacionais, mas o resto vai ser o Sol no primeiro escalão. O segundo escalão são os vulcões, e aí o pessoal do terceiro escalão são os oceanos. Os vulcões. Os vulcões. Não tem a ver um pouco com a teoria do Juca? De repente o aquecimento dessa água, que realmente é um grande condutor, de aquecer e pá! Causar um tsunami? Os vulcões têm um problema ao contrário. A resposta deles é negativa, porque eles jogam cinzas vulcânicas na estratosfera, que seria a segunda principal camada da atmosfera. E aí não deixa a energia solar ir para a superfície. Então, quando tem atividade vulcânica em geral, quando assim intensa, você tem já o próximo verão e inverno mais frios. Krakatoa foi um grande problema, né? O ano seguinte não teve verão. Né? Um vulcão lá no... Depois que ele entrou em atividade, o ano seguinte não teve verão. Tanta cinza vulcânica que ele jogou na estratosfera. Você vê, graças a Deus nós não temos aqui regiões de grandes vulcões, né? Não tem... Mas não tem problema. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles... O chileno agora, Você acha o ano graça passado... nisso? Ele acha graça. Eu acho, é bonito. Qualquer lugar. O chileno o quê? O vulcão chileno agora, no final do ano, entrou em erupção. Bom, afetou até aqui os estados do sul, né? Nossa, até agora o Alex estava derrubando coisa lá em função do... E o El Niño? Você falou do El Niño, até hoje se fala muito do... O El Niño é um fenômeno bem interessante, totalmente desconhecido, muito complicado, é um fenômeno de alta frequência. Ele às vezes fica 4, 5 meses, desaparece mais uns 15. Polarizado, né? Tem o El Niño Laninha, e às vezes ele fica meio intermediário, não joga nem para um lado nem para o outro. Tem Laninha também? Tem Laninha também. E eles também estão atrelados com outro fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico. Esse é um mais longo. E foi descoberto sem querer com a pesca no Pacífico, né? Que os peixes desapareciam durante uma época, e depois era uma abundância total de peixe. E aí viam que estava ligado com a temperatura da superfície da água do mar.
Então, o Pacífico ele tem uma polaridade de estar mais frio e mais quente, muito próxima à oscilação do Sol. E tinha que ser, né? A gente sempre esquece, o Pacífico é 1/3 do tamanho da Terra. 1/3 do tamanho da Terra é o Pacífico. Bom, eu acho que a gente vai dormir ou mais tranquilo ou mais preocupado depois da conversa aqui com o Ricardo Augusto Felício. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês aqui também. E daqui a pouco a gente volta.